Se és do Porto, se sentes este clube como teu, se vibra com cada golo e sofre com cada injustiça, então estás no sítio certo. Este canal é para ti. Aqui falamos como portistas, sentimos como portistas e defendemos o nosso Porto com tudo o que temos. Hoje trago-te 5 notícias que ninguém pode ignorar, porque o que está a acontecer no Olival, nas bancadas e nos bastidores mexe com o presente, com o futuro e com a alma deste clube. Há lesões preocupantes, um regresso à forma que parecia impossível, uma mensagem que tocou o coração dos mais antigos, uma promessa que começa finalmente a ser cumprida e uma guerra que está prestes a rebentar contra a Liga. Se ainda não o fizeste, aproveita agora, deixa o like, ativa o sininho e subscreve o canal. Não é só para dar força, é para mostrares que estás aí, que sentes, que vives isto como nós, que és Porto até ao fim. Há semanas em que o Olival respira confiança e há outras, como esta, em que o ar está pesado. Pesado de incerteza, de silêncio, de preocupação. E com razão, 5 jogadores estão no boletim clínico do Porto e a estreia na Liga Europa é já na quinta-feira. Alan Varela, o pulmão do meio-campo, ainda não treinou integrado desde a pancada que levou frente ao Rio Ave. Está em tratamento e no ginásio, e neste momento é uma incógnita. E não estamos a falar de um suplente qualquer, estamos a falar de um titular. De um jogador que dita o ritmo, que segura o miolo, que equilibra a equipa. Sem ele, o Porto parte torto. Martim Fernandes também está condicionado. Está a treinar, sim, mas de forma limitada. Pode recuperar a tempo, mas vai chegar em esforço. E Farioli sabe disso. Vai ter de decidir se arrisca o talento ou se protege o futuro. Depois há os casos de Neuen Pérez, ainda sob vigilância pós-operatória, de Alberto Costa, que só fez treino condicionado, e de Luc de Jong, que não passou do tratamento. Ou seja, são 5. 5 ausências. 5 dores de cabeça. E o mais revoltante é que isto não é novo. É mais um capítulo na novela das lesões que já anda a rondar o Dragão há demasiado tempo. E já não dá para pôr tudo na conta do azar. A preparação para o Salzburgo está a ser feita com remendos, com improvisos, com esperanças, mas sem certezas. E isso, num clube como o Porto, é tudo o que não pode acontecer. Faltam 3 dias, e em vez de estarmos a afinar o plano, estamos a fazer contas ao departamento médico. No balneário sente-se a tensão. Os que estão disponíveis sabem que vão ter de dar o dobro. E os que estão de fora carregam aquele peso de não poder ajudar. Porque aqui, no Porto, ninguém gosta de ficar de fora. Aqui, até os lesionados querem jogar. Mas atenção, não é a altura de baixar os braços. É a altura de fazer o que o Porto faz sempre nestas alturas: unir-se, cerrar os dentes e lutar com o que há. Porque se há coisa que nos distingue, é que nunca precisamos de desculpas para ganhar. Agora, se isto já te preocupa, se este cenário te está a deixar com o coração apertado, prepara-te para o que vem a seguir. Porque enquanto uns estão a cair por lesão, há um nome que estava por baixo e que agora está a voltar com tudo. E a forma como ele deu a volta à situação, vais querer ouvir até ao fim. Quando o Porto caiu em 2024. Caiu com estrondo. Dentro de campo, fora dele e no meio da confusão, houve jogadores que se perderam. Pepe foi um deles. Criticado, assobiado, até afastado emocionalmente do grupo. Chegou-se a falar em saída. Em corte total. Em fim de ciclo. Mas hoje, ninguém o quer fora. 2 golos, uma assistência, 4 jogos e um impacto brutal. O melhor arranque de época desde que chegou ao Dragão. E mais do que isso, voltou a jogar com alegria. Com liberdade. Com raça. Com aquele sorriso que já não víamos há muito. O que mudou? Francesco Farioli. Chegou, analisou, viu o que havia para corrigir e apostou em Pepe. Não porque era obrigado, mas porque viu ali um jogador que queria dar a volta. Que queria voltar a ser decisivo. Que queria Porto. E Vilas Boas também viu. Renovou-lhe o contrato até 2028. Com cláusula nos 75 milhões de euros. Com confiança total. Com o sinal claro de que este é um jogador para liderar o presente e empurrar o futuro. Mas o mais marcante disto tudo foi o que Pepe fez durante a pré-época. Assumiu. Admitiu que esteve mal. Que criticou o treinador anterior nas redes sociais. Que se afastou. Que quebrou. Que falhou. E a partir daí, começou a mudança. Um meia-culpa que não foi só palavras, foi atitude.
Foi trabalho. Foi compromisso. E hoje está aí. Solto. Rápido. Eficaz. Marcou contra o Vitória. Marcou contra o Gil Vicente. Assistiu contra o Rio Ave. E não é só pelas estatísticas. É pelo que se vê em campo. Está mais intenso. Mais ligado. Mais presente. A puxar pelos colegas. A ser voz no balneário. Francesco Farioli disse com todas as letras. Está a fazer um grande trabalho. Encontrei um jogador com vontade, com sorriso, com energia. E quem vê, sente isso. Sente que este é o verdadeiro PP, o que chegou em 2021 cheio de potencial e que agora está a cumprir. E esta recuperação é mais do que uma boa notícia. É uma lição. Porque se alguém como PP consegue dar a volta, depois de tudo o que se disse, depois de tudo o que ele próprio fez mal, então há esperança para todos os que querem corrigir o caminho. Mas, ao mesmo tempo, também levanta uma questão dura. Quantos outros ficaram pelo caminho? Quantos, depois de cair, não tiveram esta oportunidade? Ou pior, quantos nem sequer quiseram levantar-se? E por falar em quem nunca virou a cara ao dragão, o que vais ouvir a seguir é de arrepiar. Porque enquanto uns falam de milhões, de cláusulas e de likes, há um ex-jogador que escreveu uma carta ao Porto que te vai emocionar como já não sentias há muito tempo. Uma declaração que não veio de empresários, nem de gabinetes. Veio do coração. De quem ainda sente o Porto, mesmo depois de pendurar as chuteiras. Se és portista, vais querer ouvir. Até ao fim. Às vezes, não é preciso estar no relevado para se sentir mais Porto do que muita gente que lá anda. E esta semana, Jorge Fossil lembrou isso a todos. O ex-lateral, símbolo de uma era de ouro no Dragão, largou uma mensagem nas redes sociais que apanhou toda a gente de surpresa. Uma frase. Uma declaração. Uma verdade que atravessou o coração de qualquer portista que o viu jogar. Amo-te, Porto, por sempre e para sempre. Foi como um estalo emocional, mas daqueles bons. Daqueles que nos fazem parar, respirar fundo e lembrar quem somos. Fossil não foi estrela mundial. Não foi daqueles que brilham nos resumos da FIFA ou que aparecem em vídeos de skills. Mas foi Porto, foi raça. Foi verdade, foi entrega. Jogou 160 vezes com o emblema ao peito. Ganhou 5 campeonatos, 3 taças, 5 supertaças e a Liga Europa em 2011. Era daqueles que, quando entrava em campo, a bancada sabia: hoje ninguém passa por aqui. Agora com 40 anos, já retirado, Fossil podia simplesmente seguir a vida. Mas não. Do outro lado do oceano, no Uruguai, ainda sente tudo. Ainda vive o clube. Ainda fala como se estivesse no túnel do Dragão, pronto para dar mais uma entrada no limite. E o que escreveu vai muito além de um post. Não há dinheiro no mundo que compre a glória. A glória é eterna. O Porto será eterno para sempre. A nossa honra é eterna. Por isso te amo e sempre amarei, meu Porto. Para sempre. É isto. É isto que falta hoje no futebol. Amor que não se compra. Que não se finge. Que não depende de likes nem de cláusulas. E a reação foi imediata. As redes inundaram-se de vídeos antigos, de cortes aos 90 minutos, de festejos com o punho cerrado. Adeptos a escreverem obrigado, Fossil. Gente emocionada. Porque aquilo que ele disse, todos nos sentimos. Mas poucos ainda têm coragem de dizer com esta força. Num clube onde por vezes fala mais em milhões do que em mística, esta homenagem veio lembrar o essencial. O Porto é feito de memória, de identidade, de alma. Mas também faz pensar, quantos jogadores hoje sentem 10% do que Fossil sente? Quantos saem do clube e continuam a viver o Dragão por dentro? É duro de dizer, mas são poucos. Por isso esta mensagem tocou tanto. Porque foi verdadeira. Porque foi rara. Porque foi nossa. E se este momento já te fez emocionar, então prepara-te para o que vem a seguir. Porque se Fossil nos lembrou quem fomos, o que estás prestes a ouvir vai mostrar que o futuro do Porto já começou a ser construído. Com betão, com investimento, com visão e com a promessa de que esta nova era vai pôr o Dragão mais forte do que nunca. A próxima notícia vai fazer-te acreditar outra vez. No meio de tudo o que se vive, das lesões, das polémicas, das guerras de bastidores, há algo de gigante a nascer em silêncio. E é precisamente nestes momentos que o verdadeiro Porto se revela. Sem alarido. Sem promessas ocas. Com a ação. Com obra. Já começou.
É oficial. Os terrenos de Gaia estão a ser limpos. As máquinas já estão no terreno. O centro de alto rendimento do FC Porto arrancou. Não é ideia. Não é PowerPoint. Não é campanha. É real. E está a acontecer. Com assinatura de André Vilas-Boas, sim, mas mais do que isso, com alma de dragão. Com o olhar posto no futuro, mas sem esquecer o passado. Com pés no chão, mas a apontar às estrelas. O novo CAR do Porto vai nascer a apenas 500 metros do Olival. Vão ser mais de 31 hectares, com um estádio para 2.000 adeptos, 5 campos de futebol, um deles sintético, hotel com 42 quartos, ginásio, spa, fisioterapia, hidroterapia, auditório, refeitório, estacionamento. Tudo pensado para criar um ecossistema de excelência. Vai haver núcleos separados para a equipa principal, equipa B e sub-19. E mais, o espaço já está a ser preparado para acolher uma seleção durante o Mundial 2030. Sim, leste bem. Mundial 2030, o nome do Porto a entrar no mapa das grandes potências, fora e dentro do campo. E o mais bonito disto tudo é que o clube não quis apagar a história do lugar. Uma ruína encontrada no terreno vai ser preservada. Vai haver integração com o ambiente. E numa fase seguinte, o CAR poderá até receber atividades abertas à comunidade em parceria com a autarquia. Isto não é só um centro de treinos. Isto é uma visão. É Vilas-Boas a mostrar que não veio só gerir uma herança, veio mudar o paradigma. Veio preparar o clube para a próxima geração. Para que o Porto não dependa de ninguém. Para que os nossos cresçam com todas as condições, dentro da nossa casa, com o nosso símbolo no peito. A expectativa é que em 18 meses a equipa principal já possa começar a usar o novo espaço. E em 30 meses tudo esteja pronto. Mas mais do que prazos, o que importa é o símbolo. O Porto voltou a construir. Literalmente. E este tipo de decisão, esta coragem de avançar com um investimento de 35 milhões de euros, é o que separa os clubes que falam dos que fazem. Os que sobrevivem dos que dominam. Agora, se este passo em frente já te deixa com o peito cheio, então nem vais acreditar no que está prestes a acontecer. Porque enquanto se ergue o futuro, nos bastidores está a ser montado um golpe de mestre que pode mudar a época inteira. Uma jogada silenciosa, planeada ao milímetro, que ninguém viu chegar. E quando for anunciada, o campeonato vai tremer. Há limites. E esta semana, o Futebol Clube do Porto viu todos eles serem ultrapassados. O que se passou com o reagendamento do jogo com o Aroca não foi um erro de calendário. Foi uma falta de respeito. Um ataque à estrutura competitiva. Um atentado à verdade desportiva. Tudo começou com uma festa, a Feira das Colheitas, em Aroca, que, supostamente, impedia a realização do jogo no dia 28 de setembro, um domingo. Até aqui, nada contra. Mas o problema foi o resto. A Liga decidiu empurrar o jogo para segunda-feira, dia 29. E parece pouco, certo? Um simples dia. Mas esse simples dia atira o Porto para um ciclo de 3 jogos em 7 dias. Aroca na segunda, Estrela Vermelha na quinta e o clássico com Benfica logo no domingo. E é aqui que tudo estala. A direção do Porto, liderada por Vilas-Boas, avisou desde o primeiro minuto. Não aceitavam este calendário. Propuseram uma data alternativa, 30 de outubro, dentro das 6 semanas previstas nos regulamentos. Um intervalo justo que respeitava os compromissos europeus. Mas a Liga ignorou. O Aroca recusou. E o jogo ficou marcado unilateralmente para segunda-feira. O Porto ficou em fúria. E não ficou pelas palavras. Está a avaliar uma providência cautelar. Sim, o clube pode avançar judicialmente para travar esta decisão. Porque não se trata apenas de descanso. Trata-se de justiça. De equidade. De proteger quem representa o futebol português na Europa. O comunicado foi arrasador. Nomeou diretamente Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, e acusou de prejudicar o Porto numa fase crucial da época. Um clube que luta por pontos europeus, que defende o ranking nacional, não pode ser empurrado para uma maratona suicida antes de um clássico. E mais, a Liga sabia disto desde maio. Desde a reunião com clubes, autarquias e forças de segurança. Mas só em setembro decidiu agir. Uma preparação vergonhosa. Um amadorismo que envergonha o futebol português e que, como sempre, bate nós mesmos, no Porto. E ainda tentaram justificar com regulamentos. Só que falharam aí também.
A própria regra não permite reagendamento nas 30 horas seguintes quando há jogos europeus na semana seguinte. E o Porto tem. Tem Estrela Vermelha. Tem Benfica. Tem tudo, menos descanso. A revolta no Olival é total. Os jogadores sentem que vão ser atirados aos leões. O treinador sabe que tem de gerir minutos como se estivesse a jogar xadrez. E os adeptos estão a ferver, porque já não chega a jogar contra 11. Agora é preciso jogar contra o calendário, contra as decisões políticas, contra a Liga. Mas atenção, isto não é um clube a queixar-se. É um clube a lutar, a mostrar que não baixa a cabeça, que não aceita ser empurrado para o lado, que vai até ao fim por respeito próprio. E é isso que diferencia o Porto dos outros. A capacidade de se levantar, de gritar quando é preciso, de mostrar que aqui não há medo. E por isso, se és portista, deixa o teu comentário. Diz o que sentes. Partilha este vídeo com quem precisa de ouvir a verdade. E se ainda não subscreveste, agora é o momento. Porque aqui não somos neutros. Aqui vivemos isto com tudo.